Bora? É agora? Só é agora. Só agora. É nóis. Pessoal, estamos aqui em mais um dia de Pricing Cast. Eu e meu amigo Wilson. Aliás, ô Wilson, fala uma coisa pra você. Pra mim aqui. Os caras... A Ana e o Fabinho ficam só, né? É a primeira vez que a gente faz junto. Primeira vez que fazemos um em dupla. Cara do céu. E eles ficam só batendo bolinha entre eles, né? É, fazer o quê, né? Mas tamo aí. Tamo aí, né? Os Working Class Heroes do Pricing. Working Class Heroes do Pricing. E hoje nós vamos falar com um cara muito bacana. Opa. O cara é fera. Mais um papel e caneta na mão? Mais um papel e caneta na mão o papel tempo e caneta inteiro. Na mão, corre papel lá. E caneta, pega, não deixa de estar ali, ó, anota tudo que esse cara vai falar. Mas, Wilson, e aí? Quais as suas expectativas? Sempre altas, né? Altas? Sempre altas. Teremos polêmica, será? Teremos momento polêmica. Todo episódio a gente tem um momento polêmica pra gente debater. O ruim é quando não tem polêmica, né? Quando não tem polêmica. E hoje nós estamos aqui com nosso amigo Igor de Almeida, que está aqui com a gente. Obrigado, pessoal. Seja bem-vindo à nossa iniciativa aqui, à nossa Bem-vindo ao Bando de Loucos. Bem-vindo ao Bando de Loucos. E a gente vai fazer um bate-papo hoje muito bacana com o Igor, que a gente vai falar um pouco sobre os processos de precificação, definição de política comercial, indicadores, dados, como que a gente forma preço, como que a gente desdobra esse preço para execução. Mas antes disso, Igor, vou pedir para você se apresentar e fala aí quem é o Igor e pergunta que não quer calar, por favor. Qual é a pergunta que não quer calar? Não, brincadeira. A gente sempre faz uma pergunta aqui, porque a gente costuma falar que ninguém nasce querendo ser pricer, né? Então, como que você caiu em pricing, como todos nós da época jurássica? Beleza, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, estar aqui com vocês. Já que é o primeiro que vocês fazem em dupla, vamos fazer o melhor, né? Vamos mostrar aí sim, bom. Palmas a primeira polêmica. Palmas fazer a primeira Igor. polêmica já, né? Mas já que a primeira dupla, vamos fazer a melhor de todas para combater as outras duplas. Aí. Boa, vamos lá. Boa, vamos nessa. E como que eu fui parar em pricing? Acho que se me perguntasse há muitos anos atrás, eu não pensaria que eu ia trabalhar em pricing. Eu sou engenheiro químico e como um engenheiro químico eu me formei e trabalhei em fábrica mesmo. Então eu comecei trabalhando direto em produção mesmo, então tocava linha e tudo mais. Mas para mim a minha grande fortaleza sempre foi que, por ser engenheiro talvez, e desde criança talvez meio nerd, eu sempre estudei muito e analisava muito as coisas. E aí quando eu estava, por exemplo, trabalhando em fábrica, tem aqueles monitores com um monte de coisa desenhada, né? E você tem que olhar tudo ao mesmo tempo. Temperatura, água, pressão e tudo mais. Eu falei, manda um número aí que eu sei analisar, né? Então, acho que essa era a minha grande fortaleza. E aí, por entender bastante de fábrica, um dia na minha vida eu fui convidado a fazer estudos para abrir novas fábricas, né? Então, eu já tinha bastante conhecimento de operação de fábrica e fui estudar abrir novas fábricas. Com isso, eu comecei a estudar o mercado, entender essa questão de potencial de mercado, de consumo, market share, que... Para quem fez engenharia, acho que passava muito longe. Tudo a ver, né? Tava bem longe, assim. Mas eu sempre me ancorei nisso que eu falei, assim, se tiver com número, eu vou me virando aí que eu dou um jeito. E aí, disso de analisar mercado, virou inteligência de mercado há muito tempo. Inteligência de mercado, em alguns lugares, se desmembrou para um pricing. E quando eu vi, eu já estava em pricing, assim. Então, Caramba, que legal, hein? Olha o background do cara. Não, e você vê que ele ficava só olhando para dentro. Exato. E a hora que foi olhar para mercado, aí ele se encantou e tá aí agora. E tô aí até hoje. E tá hoje até eu tenho que olhar hoje. para dentro e para fora, para tudo, né? Então, acho que foi um aprendizado que às vezes demora pra gente conectar os pontos, né? Então, se também há um tempo atrás falasse assim, é isso que você falou, você só olhava pra dentro, agora só olha pra fora. Aí depois um dia eu percebi que, na verdade, a gente tem que olhar pras duas coisas, né? É o 360, né? Pra dentro e pra fora. Exato. Você tem E que olhar pricing, revenue, é isso. A gente tá o tempo inteiro olhando tudo, todas as variáveis, sejam elas variáveis internas, sejam elas variáveis de mercado. Mas, começando um pouco sobre a nossa conversa também, a gente lembra daqueles 3 processos, aí o pessoal
o set the price, o get the price, o check the price, que é como eu formo o meu preço, como eu executo e como eu acompanho. Vamos começar um pouco falando sobre como eu seto o meu preço. Na sua opinião, na sua experiência, como que você define ou forma teu preço? Como você tem... Que variáveis você utiliza para fazer a formação do preço? Tá. Explica para a galera que está aí pensando e... Puta, eu tenho que formar meu preço, tenho que fazer uma política, eu tenho que fazer... Ou por onde eu começo? Por onde eu começo? Para a semana que vem. Para a semana que vem, o meu chefe chegou e falou assim, precisamos rever a precificação inteira. Aí o cara olha e fala, meu Deus, por onde eu começo? Não arranque seus cabelos que nem eu. Não precisa. Fica aí que assista esse episódio não que precisa. o Igor vai te ajudar. Vamos ver Eles vão cair naturalmente. Vamos ver como o Igor... Qual a experiência tua, Igor? Como é que você começaria? Eu acho que tem um pouco de teoria que todo mundo pode estudar. Aqui eu vou tentar sempre elencar um pouco teoria e talvez o que eu aprendi. Perfeito. Então, a gente às vezes vê lá, ou você pode fazer por custo, né? Então você faz custo mais a margem que você deseja. E aí, só um passo antes, meu grande background de price é sempre em indústrias, tá, gente? Então acho que isso é válido também saber, porque dependendo do negócio, um pesa mais que o outro. Mas eu diria que assim, ou a gente faz o cost, né, o cost plus, que nem disse, você pega os seus custos, vê a margem que você deseja e tudo mais, ou vamos para o outro extremo lá, que é a questão de ver o valor do consumidor, segmentação e tudo mais. Eu acho que com toda a experiência que eu gosto, no fim eu acabo fazendo um sanduíche das duas coisas, tá? Então, tá, perfeito. Eu começo geralmente de fora, porque mesmo sendo indústria, eu acho que no fim do dia a gente vai capturar mais valor tentando entender o consumo. Perfeito. Né? Querendo ou não, só existe uma pessoa que paga essa conta, que somos nós, né? Os consumidores. Tipo, então, eu começo de fora para dentro. Então, eu tento olhar posicionamento de preço, desde o price point mesmo, para você não passar alguns valores aceitáveis ou não, né? Que seria a disposição a pagar. Você pode olhar para a concorrência ou não, depende muito do mercado que você está. A relação entre os canais, então quantos canais você tem para vender, você vai vender todos no mesmo preço, você vai vender de maneira diferente, você vai para o mercado indiretamente com distribuidores ou não, ou você vai diretamente. Então, geralmente, todas essas questões externas, mercado e tudo mais, mas depois que você faz isso, eu sempre faço um check, por isso que eu brinquei do sanduíche, de dentro para fora, porque às vezes o preço ótimo para o consumidor, que funciona para ganhar share e para tudo mais, você vê, não te dá margem, ou te dá prejuízo, né? Ou não é o suficiente. Perfeito. E aí, acho que trabalhar em pricing, ou mais do que pricing, a gente sempre toma decisões difíceis. Perfeito. E aí você tem mais um fator, porque eu só falei aqui em pricing, e para mim também é uma outra virada de chave. A gente não pode se limitar a pricing, RGM ou qualquer coisa, pensar só nos indicadores de pricing. Eu acho que a gente tem que se encarar como business. Dica de ouro, hein? Tá? Então, tudo aqui eu só falei de indicador de pricing. Vai ver preço ao consumidor, margem do cliente, sua margem e tudo mais. Mas tem que entender se isso dá lucro para você ou não, se o marketing quer ser premium ou se o marketing não quer ser premium, se está investindo em marca, se não está investindo na marca, se você tem capacidade para vender muito, se você não tem capacidade para vender muito. Porque você pode fazer o melhor preço e esquecer de outras variáveis que daqui a 1, 2 meses vão sufocar o seu preço, né? Por um motivo ou outro. E aí outra coisa que também, se eu comparo o Igor do começo da carreira para hoje em dia, é o tempo dessa decisão. Tipo, se eu vou entrar num mercado, talvez valha a pena eu entrar com aquele preço ótimo, que eu vou ter prejuízo, sei lá, mas por quanto tempo? Por 2, 3 meses. Aí eu entro, consolido minha marca, começo a investir, aos poucos vão subindo. Se isso for consciente e a empresa tiver fôlego, pode ser um caminho. Por isso que eu falei que a decisão de pricing, no fim do dia, não pode ser só de pricing, tá? Então... E essa conexão com o negócio é fundamental para a gente, porque a gente fica no meio de um monte de áreas. A gente está no meio do financeiro, do comercial, de marketing, de supply, de tecnologia. Então, a gente fica no meio ensanduichado,
tentando fazer esse equilíbrio Agradar entre todo mundo. agradar todo mundo e no final a gente é uma área super relevante para o negócio como um todo. Então a gente brinca aqui entre nós, né? A gente sempre fala que você quer uma área para entender o negócio, é a nossa área. Sim, com certeza. Você vai da compra do produto até o consumidor final. E você falou uma coisa aqui que eu achei bastante interessante, que a gente tem que entender com o marketing, o posicionamento, entender com... a gente tem uma discussão aqui, que não é uma discussão que não tem certo ou errado, que é o pensamento do... qual é o melhor lugar, o melhor posicionamento para essa área estar dentro de uma estrutura organizacional. Responde para quem, né? Responde para quem? Nas tuas experiências, pensando aqui, talvez você já tenha respondido para várias áreas diferentes. Já. E, na sua opinião, você formou uma opinião onde seria melhor ou onde você enxerga que você está mais conectado com o negócio? Eu já respondi em finanças, em marketing e em vendas. Já passei, acho que pelas 3. Eu acho que a estrutura ajuda, mas ela não é determinante para você estar dentro do negócio. Essa aqui eu não vou ter uma resposta binária. Eu acho que depende muito mesmo da cultura e da mecânica da empresa mesmo. Perfeito. Assim. Então, por exemplo, quando eu respondi em marketing, né, era um marketing que não era um marketing focado em comunicação. O marketing era mais business mesmo. Analítico. Ele era dono do P&L. Ele não era institucional. Perfeito. Então, nesse caso, eu acho que funcionava bem porque eu era um dos 4 P's do price, do marketing. Perdão, os 4 P's do marketing. Porque ele não focava só em comunicação. Mal tinha verba para comunicação. Então, ele tinha que focar no preço mesmo. Então, fazia sentido. Quando você tem, às vezes, uma empresa mais focada... talvez na questão de marketing mais massivo, comunicação e tudo mais, o preço, não vou dizer que é menos importante dentro de tudo isso, mas nos 4 P's ele vai ter um peso menor. Então, talvez ele não ficar dentro do marketing não vai atrapalhar tanto a relação do business, porque eles vão conseguir desenvolver muito melhor a maneira da marca e, do meu ponto de vista, se eles desenvolverem muito bem, a minha vida vai ser até mais fácil. Muito mais fácil, né? Porque uma marca forte, a chance de eu ser mais forte no preço é grande. E finanças, geralmente, no meu ponto de vista, acho que são para as empresas mais, não sei se conservadoras é a melhor palavra, mas com visões mais internas, né? Que às vezes preferem o devagar e sempre, né? Assim, então, tipo, protege a margem, vou crescendo ali devagar e sempre. O preço, além de ter a inteligência do preço, também serve ali um pouco como guardião mesmo, assim, né? Corporativo de... eu acho que não tem certo ou errado. Eu acho que tem isso que você falou mesmo. E dependendo da maturidade da empresa, por exemplo, uma empresa que está começando e tal, talvez faça sentido estar em finanças, porque você está melhorando o processo, ganhando controle. Você não vai para o desconhecido com tanta sede ao pote. Assim, qual é o objetivo de você ter uma área de pricing, né? Porque normalmente a primeira coisa que acho que vem à mente de todo mundo é você poder melhorar a tua rentabilidade. Exato. Então, por isso que num primeiro momento muitas empresas colocam debaixo do chapéu de finanças ou do CFO, né, para que tenha esse até tipo para ganhar de retorno. segurança, porque vem pessoas, querendo ou não, acho que muitas pessoas já falaram assim, a área é nova, vem um monte de pessoas novas, talvez com conceitos novos, e você vence uma primeira barreira de convencer o pessoal de finanças que o que você está falando não é uma maluquice. Perfeito. Né? E sempre que eu preciso ter esse embate, assim, eu discuto e eu vou pro... Assim, eu às vezes vou para uns extremos para explicar, mas tipo, eu falo com finanças, eu falo, gente, se a gente quer vender, quer dizer, ganhar mais, só tem 2 maneiras. Ou eu vendo mais, ou eu vendo mais caro. Né? Porque é volume vezes preço ou menos custo igual a lucro. Assim. Então é matemática pura. Assim. Então eu vou ter algumas ferramentas que te ajudam a vender mais caro. Né? Então, depois eu provo, né? Assim, né? Confia em mim. Estando lá dentro, fica mais fácil, porque eles aprendem a linguagem, tudo. Aos pouquinhos, a área cresce, ganha maturidade. Mas, como eu falei, não pode esquecer de... eu saí de finanças, eu não posso esquecer finanças, né? Tem que continuar visitando eles. Eu não estou no marketing, mas você tem que falar com o marketing. Sem dúvida. Porque assim, eu acho que tem algumas áreas-chave que acabam sendo nossos stakeholders, né? Tem um artigo que eu li recente que o cara fala que pricing é um esporte de equipe.
né? Que fala que quem é a equipe, além do cara de price? Você tem finanças, você tem tecnologia, que é muito importante. Perfeito. Você tem comercial e você tem marketing. Né? Vamos adicionar mais um no artigo que a gente tem que pôr tax também. No Brasil, pessoal de impostos. Verdade, tributário. Se a gente trouxer para perto, tem muita oportunidade tem também. muito valor, é verdade. Eu não citei, mas... E aí, o que acontece? Você mencionou um negócio muito importante. Você falou, eu costumo fazer preço olhando para fora, né? E se, de repente, a gente vê que aquilo que a gente tem que fazer versus aquilo que a gente precisa fazer, que são duas coisas completamente normalmente são até equidistantes, né? De que maneira que você faz essa comunicação com os demais stakeholders, né? Porque a gente escuta falar muito e nas empresas que a gente trabalha e trabalhou, a gente trabalhava com um comitê de pricing justamente para a gente ter esse tipo de conversa, para que todo mundo reme o barquinho para o mesmo lado. Como que, com base nas empresas que você passou, como é que isso funcionou? Talvez em todas que eu passei, eu nunca tive um comitê de pricing, especificamente a reunião de pricing, mas talvez por característica comum, sempre tinha uma reunião que a gente chamava de reunião de resultados. Não sei se é o melhor nome, assim, né, para traduzir, porque cada uma tinha seu nome, mas era uma reunião multidisciplinar. Porque eu já vi lugares que tem um comitê de pricing, e aí o comitê de pricing não vai todo mundo, sabe? O comitê de pricing, ele acaba ganhando uma linha, assim. Por exemplo, o comitê de pricing com vendas. Aí você acaba falando só da parte de fora, da competitividade, do que tá pegando no calo com vendas. Você faz um comitê lá dentro, o pessoal se preocupa muito no P&L. Então, quase sempre eu inseri isso numa reunião de resultados. Boa. Então, parte do resultado preço explica a parte do resultado, e a maioria dessas reuniões de resultados, pelo menos nas empresas que eu trabalhei, são ligadas ao processo de planejamento. Então, sei lá, metade da reunião você fala do que aconteceu, a outra metade você fala do futuro. E aí no futuro você coloca esses pontos. Fala, gente, produto A, se eu vou lançar, ou sei lá, o preço hoje é R$5. Gente, se ficar R$5, não dá margem, decisão aqui, o que a gente vai fazer? E aí, assim, ou aceita ou não aceita. Às vezes eu sou meio... Trabalhar em price todo mundo é meio maluco, né? Mas às vezes eu defendo um pouco da tese de que na dúvida aumenta, com responsabilidade, claro, tipo, não sem responsabilidade, porque também, se você não colocar para testar para o consumidor, você não vai ver se ele aceita, né? Às vezes tem muitas pesquisas que dizem que não, mas a realidade às vezes sobrepõe isso. Então, às vezes na dúvida aumenta e corrige, né? É meio maluco falar isso, mas às vezes momentos muito críticos precisa de um pouco de coragem e tomar uma decisão difícil também. Perfeito. E você falou um tema da sua experiência em indústrias. Você tem uma experiência muito bacana em bens de consumo, e a gente sabe que bens de consumo tem aquele portfólio vasto. Exato. Aquela quantidade de SKUs gigantesca. Só centenas, aquela quantidade de canais grande. E a influência da sazonalidade também. Tem sazonal, tem produto que tem datas específicas e tal. Mas como é que é fazer essa junção de grande quantidade de SKUs, grande quantidade de canais? Como é que a gente chega para o cara que está lá na ponta, está vendendo e precisa positivar o teu portfólio nos clientes? Como é que a gente faz para chegar a informação para ele de uma maneira bem assertiva, para que simples, que ele entenda e que ele consiga desenvolver a boa venda? Sim. Não é vender por vender, mas a boa venda. Como é que é isso, Igor? Eu acho que a indústria, além de tudo isso que você falou, de toda essa complexidade, eu vou pôr mais uma, que eu brinco que ela é um telefone sem fio. Porque o nosso vendedor ainda vai negociar, não com o consumidor. Ele ainda vai negociar com o comprador. Perfeito. Que esse cara tem que comprar, né? Digamos, a ideia e o produto, para depois o consumidor ter a chance. Então, esse telefone sem fio, ele se torna mais difícil. Eu não sei se no futuro não vai ter uma área só para isso, para traduzir o Technicase e toda a matemática no que vendas precisa de fato. Mas o que eu, a maioria das vezes, tento fazer quando a gente tenta traduzir, né, alguma política ou qualquer decisão de preço, sem dúvida nenhuma, nosso trabalho na indústria é maior porque a gente tem que convencer esses três caras, né?
time de vendas, o comprador e o consumidor. Só uma outra, adicionando, né? Às vezes você fez tudo certinho, aí tem um desgraçado que se chama competidor. Sim. Que te pega de um jeito que você fala assim, putz... Não estamos nem complicando. Nem complicando ainda, né? Você combinou com os russos, você né? não combinou com os russos, né? Isso daí é o incontrolável, assim, mas eu acho que, primeiro, a gente tem inúmeros SKUs e tudo mais. Apesar de ser muito tentador você fazer muitas customizações, e acho que se a gente lê muitas teorias, o futuro é a customização, eu acho que da maneira que as coisas são estruturadas hoje, né, com os sistemas que a gente tem e tudo mais, ter menos regras, mais constantes, mais estáveis, ajuda esse telefone sem fio. Para mim, essa é a primeira coisa. Boa. A segunda se eu vou fazer um movimento de preço, tem a parte técnica de vendas, que a gente pode passar argumentos, explicar o mercado, explicar um monte de questões. CVB, característica, vantagem, benefício do produto. Você pode explicar o que quiser, assim. Mas eu também aprendi que tem um lado pessoal, que o vendedor tem que bater a meta dele. Tá? Fato. Gente, é fato. Isso mexe até no dinheiro dele. Então, se tiver algo nesse movimento que eu consigo mostrar para ele que vai vender mais, ou vai faturar mais, seja como ele é cobrado, vai ajudar o cara a compreender o meu movimento. Como então, o pricing põe dinheiro no bolso dele. Exato, porque a gente tem que pôr dinheiro no bolso de muita gente, né? Inclusive no nosso, né? Mas... Principalmente no nosso, né? Mas enfim. Então, assim, a gente não pode esquecer, acho que essa parte pessoal do nosso time de vendas, que às vezes a gente vira calculadora mesmo, e não podemos virar calculadora. E depois a gente tem que mostrar para o comprador que nosso produto é bom, vai girar e que dá dinheiro para ele, né? Acho que esse é um outro desafio. Aí entra o concorrente, né? Não vou colocar ainda nessa sopa, porque tudo isso pode fechar e no dia seguinte o concorrente faz algo diferente e essa equação ela vai por água abaixo. Começa do zero. E aí isso retroalimenta uma coisa assim que eu também acredito, que lá quando a gente criou as regras, que eu falei, vale a pena simplificar um pouco, portanto que a comunicação seja mais fácil, porque as coisas hoje em dia mudam muito mais rápido, as informações são muito mais rápidas e eu estou sentado onde eu trabalho hoje e no meu concorrente tem um outro Igor fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Então ele está me olhando e eu estou olhando para ele. Perfeito. Se eu faço um arcabouço lá tão grande na minha política que é difícil ela ser móvel, né? A hora que o concorrente fizer alguma coisa, eu vou demorar tanto para reagir, que aí você já perdeu... eu já perdi 2 vezes. Então, em muitos momentos eu acho mais fácil... E claro, você vai perder algumas eficiências e dinheiros por simplificar algumas coisas, mas apostando que a dinâmica do mercado e dos produtos e dos concorrentes é mais rápido do que as eficiências que eu teria de fazer micro. Então, mas isso é uma linha de pensamento, é uma aposta minha, eu posso estar completamente errado, não. Né? Mas é uma reflexão que... Mas eu acho que a gente tem que ter mesmo a flexibilidade. Comercial, primeiro que ele tem que ter a sua flexibilidade. Sim, para mim ele é a última milha ali. Né? A gente monitora a flexibilidade dele, mas de uma certa forma o cara tem que ter um espaço para poder negociar, para poder tratar as adversidades ou os movimentos pontuais que acontecem no dia a dia daquele cara de curtíssimo prazo, né? E eu ia te fazer uma pergunta conectando com isso daí, dado que a gente tem que criar esses mecanismos, tem um outro mecanismo que às vezes entra na discussão, que é o investimento. Sim. E aí? Preço, investimento, desconto, verba, como é que harmoniza tudo isso daí? Tá. Bom, para mim, né, a gente tenta ao máximo, geralmente, o investimento do... Bom, acho que o que você falou está 100% correto, né? Tudo, tanto o preço como qualquer alçada de investimento, tem os ranges que são permitidos para vendas e tudo mais, né? Não pode estourar. E o investimento, a maioria das vezes, a gente tenta separar, até por a maioria das vezes serem áreas separadas, o que é investimento para promoção, então promoção é que entendam rebaixa de preço mesmo, do que é investimento para trade marketing, visibilidade, ou relacionamento com o cliente, festivais, aniversários e tudo mais. Acho que a grande dificuldade aqui que tem
que o dinheiro não tem carimbo, né? A gente sempre brinca, assim. Então, depois que eu deposito na conta do cliente, ele não sabe se eu dei R$1.000. Sabe, né? Mas ele não sabe se eu dei R$1.000 para baixar o preço ou se foi para fazer um ponto extra. Mas ele tem R$1.000 no P&L dele, né? E ele tem as eficiências dele também. Então, internamente como indústria, minhas experiências, assim, eu acho que gestão da verba separada, mas exige uma coisa que ainda não alcançamos, acho, pelo menos na maioria das vezes. A gestão da verba é separada, mas a aplicação deveria ser conjunta. Isso aumentaria o poder de barganha da indústria. Se eu vou lá negociar com o cliente um aniversário, eu vou pagar o ingresso do aniversário, um aniversário é mais poderoso se além de aniversário tiver promoção. Se eu pagar um ponto extra, ele é mais poderoso se tiver volume com promoção. E não necessariamente eu preciso pagar 2 vezes tudo, né? O ponto extra e a promoção. Então, minha visão é que a gestão da verba é separada. Sempre trabalhei separado. Mas as ações devem ser conjuntas. Isso, mas nunca consegui, tá? Tô ainda... Estamos aqui também não só para falar dos sucessos, né? Vamos tentar. Agora a gente tá falando para a comunidade. Exato. Aqui. Se alguém conseguir, vem aqui no meu lugar, né? Manda um salve pra gente aí, pra gente entender como é que funciona. Para depois aprender. Então, esse em relação a investimentos, seriam mais isso. Show. E me fala uma coisa. Você trabalhou em alguns segmentos bem tinhosos no que tange a carga tributária. Sim. Né? A gente falou que tributário é um dos caras Deveria que jogam no jogo, artigo né? lá. De que maneira você interage com eles, né? E pensando na complexidade que é você fazer preço no Brasil, né? De que forma que você gerencia isso para que teu preço chegue, sei lá, tanto no Rio Grande do Sul como no Amazonas, dentro da disposição de pagar essas regiões? Tá. A questão da gente atender, né, a disposição de pagar e o preço ao consumidor, pensando em tax, o que a gente considera? No fim, numa visão totalmente pensando no consumidor, a gente como indústria, digamos, absorve o tax. Então, se eu quero que o produto custe R$4 no Brasil inteiro, né, supondo, tem regiões com mais impostos, com menos impostos, tem ST, tem benefícios e tudo mais. Onde tem mais imposto, infelizmente, o nosso preço vai ser mais baixo e a gente acaba absorvendo esse ponto. E aí, acho que, falamos de tax, talvez outras pessoas passem pela mesma dificuldade. Já começa, talvez, o primeiro embate embate no bom sentido, tá? Com o time de tax, que a maioria das vezes os times de tax são focados nos impostos que a indústria precisa pagar, porque eles têm que garantir todo o compliance. É tax compliance, não tax negócio. Exato. Acho que você já passou por isso também. A frase foi bem impactante, assim, mas é exatamente isso. E aí quando você fala, pô, eu queria entender o imposto lá de Pernambuco, sei lá. Aí ele fala, mas a gente não tem uma operação no Pernambuco, né? E ele fala, beleza, mas eu preciso saber, né? Como é que funciona? Como é que funciona, porque isso vai ser o imposto do meu cliente, vai ser o imposto do consumidor. Então, talvez, quando eu brinquei que no artigo a gente tem que botar tax também, aí já tem inúmeras eficiências que você pode tentar capturar, por às vezes você está considerando o imposto padrão do Brasil, ICMS é 18, 19, 20, que seja, mas pô, em tal lugar, para tais produtos, não é isso, porque o Brasil adora ter exceção. Então, acho que essa é a primeira camada de como a gente lida com o tax. O segundo, e aí também, talvez um sonho, mas que não cheguei lá, né? Bom, depois a gente entender os estados, clientes individualmente têm benefícios. As isenções. Isenções simplesmente por ele ter pedido, né? E aí, o que a gente sabe também, né? No nosso sistema de faturamento, você já sabe tudo mais, está correto, porque para vender para ele o tax compliance vai garantir que esteja correto, mas dali para frente eu não sei mais nada. Então eu poderia estar vendendo mais caro para esse cliente e capturando parte do benefício dele, né, para conseguir ter uma gestão melhor do preço, da receita e talvez na ponta. Esse nível de cliente, de verdade, hoje já é difícil a gente entender peculiaridades de estados, do nível cliente é muito mais. Então, acho que é uma oportunidade grande.
Talvez os clientes que tenham benefícios não vão ficar felizes de ouvirem esse podcast aqui, mas a gente tem que ter esse mapeamento. E também, nem sempre porque a gente tem conhecimento, a gente vai fazer alguma coisa. Mas você tem que saber que existe, né? Tem igual remédio, né? Você tem que dar a dose exata para o doente certo. Exato, exatamente. E a gente falando de cliente, canal, segmento, mas a gente também tem um cara ali que é o nosso consumidor, né? Que é um grande stakeholder da empresa como um todo. No final, quem vai pagar a conta disso tudo é o consumidor, né? Como que você entende esse monitoramento de mercado, esse monitoramento do consumidor, o quanto o consumidor também, pensando em empresas de bens de consumo, o valor que tem e o investimento que se faz em comunicação, mídia, marca, a mídia on, a mídia off, como é que a gente conecta isso tudo e como é que você entende também essa conexão dessa valor para o consumidor e para os clientes também, de uma certa forma também. Como que a gente monitora todo esse mercado de uma forma geral assim? Aqui eu também misturo, acho que bastante teoria com prática, né? Perfeito. Pelo menos tentamos, né? Eu acho que se a gente perguntar, fazer uma pesquisa aqui, 99,9% dos ouvintes sabem o que é um pricing waterfall lá, começando do preço que faturou, menos os impostos, menos os investimentos, tá? Não sei o quê. Só que existe uma outra parte desse waterfall que a gente quase nunca fala, né, na teoria, que é qual é o preço que o consumidor estaria disposto a pagar, quanto efetivamente ele pagou, e tudo nesse bolo aí, são 3 ou 4 colunas que eu não vou lembrar, ou é gap de comunicação, ou é gap de marca, ou é gap de política comercial, ou vários gaps que no fim, nesse waterfall, 99,9% a gente olha da nota fiscal para dentro. Perfeito. Então, acho que baseado nessa teoria, eu tento, assim, já tentamos modelar, ainda não tem um produto, assim dizendo, mas, a gente tem que estar, quando eu falei de ter olhar de business, essas coisas de, tipo, existe gap de comunicação ou não, existe força de marca ou não, eu acho que é pegar indicadores que nos tragam isso. Então, assim, a marca, ela tá comunicando constantemente? Sim, tá. Beleza, então tem uma força de marca talvez sendo exercida. Meu share é alto ou é baixo? Se o share é alto, cara, tem algum indicador que essa marca tá sendo reconhecida, né? Tipo, pra alguma coisa. E aí, cara, bem quando eu comecei a trabalhar, tinha um chefe meu que sempre perguntava, você quer ser líder pra quê? Né? Aí, uma pergunta boa. Quer ser líder pra quê? Tipo... Você quer ser líder ou ganhar dinheiro? Não, mas geralmente você quer ser líder para ganhar dinheiro. Porque se você é líder, você pode cobrar mais, porque as pessoas querem você e talvez alimente uma roda. Mas muitas vezes a gente fica nisso. Eu quero ser líder, líder. Você tem market share. Só que aí você acaba baixando o preço para vender mais. Para ser líder. E aí você come a tua margem. Perfeito. Pra quê, né? Você quer ser líder pra quê? Então, se o share é alto, acho que é um outro indicador de que o consumidor gosta da marca e tudo mais. Aí, estudos de elasticidade, se a elasticidade é baixa, pode ser um outro fator e tudo mais. Então, acho que tem todas essas coisas que a gente tenta alimentar da marca. Mas aí, quando eu falei da prática, o que pega a gente é que a decisão de compra demora 3, 4, 5, 10 segundos. E às vezes todo esse trabalho vai ser jogado fora por alguma coisa tática feita no momento. Perfeito. E aí... eu dei uma volta enorme, mas para responder, como a gente como indústria, eu acho que tenta chegar nisso, eu acho que tem que ter consciência de tudo isso que eu falei, mas nesse caso, para mim, eu tento ter a humildade de entender que o varejo tem mais informação do que eu. Perfeito. Ele tem informação loja a loja, dia a dia, consumidor a consumidor, produto a produto. Então, única maneira é a gente... tendo a parceria com os varejos. Tem varejo que manda o sellout por dia, por loja, por produto, com preço, com volume, e aí você vai entender. Bom, em tal dia, considerando que eu fiz propaganda, que eu fiz não sei o que, eu botei lá tal preço. Não vendeu, cara. Sacou? Então, tipo, tem alguma coisa acontecendo, pode ser o preço, pode ser a exposição, tal, não vendeu. Eu tirei daqui pra cá, sei lá, 10 centavos, assim, arrebentou. Então, tem um gap.
né, de tudo aquilo que a gente brincou lá, tem um gap, tipo, de marca ou de qualidade de produto e tudo mais. E também, às vezes a gente tem que ser humilde. Também alguém que eu trabalhei falava que qualquer benefício não visto pelo consumidor é custo, né? Então, tem isso, assim, pô, meu produto é muito bom, tal, não sei o quê, mas se o consumidor não tá pagando por isso, é custo, né? Perfeito. Com base nisso que ele falou, me veio um negócio aqui na cabeça, né? Porque no fim do dia, a gente tem que fazer uma gestão de expectativa versus realidade. Né? Porque, acho que é o tempo inteiro, né? O tempo todo. Porque o papel aceita qualquer coisa lá, Perfeito. né? Agora tá, eu tive uma ideia mirabolante, coloquei lá, que nem ele falou, poxa, a gente tem a complexidade tributária, tem a complexidade sazonal que você mencionou, tem a complexidade do tamanho do país. Então a gente precisa monitorar isso de alguma maneira. Então, baseado numa estruturação de uma área de pricing, né? Quais seriam os KPIs essenciais para que a gente possa não só monitorar, mas também para a gente enxergar alguma coisa a título de uma recomendação, tipo, para onde a gente vai? Tá. Né? Na tua experiência, o que você acha que seria legal? Eu acho que tem os KPIs que são táticos, ajudam na estratégia, mas são táticos porque a gente todo mês tem que bater meta ou todo dia a gente tem que se alimentar, né? Então, assim, se tiver as informações, pensando no ambiente externo, assim, seu preço executado, preço da concorrência, como que está essa relação, volume de vendas, tem que acompanhar. Eu não gosto quando a área de pricing, o RGM, só tem indicadores de preço. Né? Boa, Tem alguma perfeito. coisa... Mais uma dica bacana, hein? Aí, tem uma coisa estranha se as indicadores são só de preço, porque o preço só comunica alguma coisa. Então, nosso preço, o preço da concorrência, aí pode ser nosso volume da concorrência, se possível, share e tudo mais, todas essas questões externas. E que nem eu falei, sempre cruzando com as internas também. Como é que estão suas vendas internas, a sua rentabilidade interna? Eu acho que esses dois são mais para você operar o dia a dia, porque você vai ter que tomar decisões... nem sempre essas coisas saem como a gente espera, que nem o Cesar falou. O competidor está se mexendo. Começou o mês, tá tudo lindo, maravilhoso. O cara mexeu, do nada parou, cara. Você vai terminar o mês e não vai atingir o resultado e tá todo mundo beleza? Ou precisa tomar uma ação? Então, se você tem noção de que o impacto externo, quanto ele vai migrar para o interno, rapidamente você decide mais rápido, né? Acho que isso é uma coisa. E o segundo, que aí para mim é um pouco mais... não sei se estratégico, mas talvez é mais médio prazo, aí é toda a questão de posicionamento e produto. Para mim, o price tem que estar muito atento nisso. Então, as tendências do mercado mesmo. Porque geralmente a gente olha 1, 2, 3 concorrentes. É normal, né? Ninguém olha para tudo. Só que o mercado está indo para onde? Está indo para as marcas caras, para as marcas baratas? O mercado está indo para produtos de valor agregado ou comoditizando? Quais são as tendências? Quais são as tendências? Porque isso... vai te antecipar algumas noites mal dormidas, talvez, de falar, cara, se eu continuar desta maneira, neste setor que está indo comoditizado, ano que vem, todo mês é briga. Todo mês. Perfeito. Né? E você falou uma coisa muito interessante que é sobre o nosso papel também na inovação, né? Sim. Se pricing ou a área de revenue está conectada desde o início na definição do produto, na estratégia de lançamento, na desdobramento do canal que é chave para aquele produto e constrói com base toda essa informação, desdobra isso de uma maneira entendendo tudo que está acontecendo, acho que a chance da gente ser mais assertivo é muito maior. Né? Sem dúvida. A chance, acho que, é de ser assertivo e de depois, brincando aqui, de não culparem que o lançamento não deu certo por culpa do preço. Perfeito. Né? Então, total, você tem que estar inserido desde o começo, porque tem muita ideia boa. Né? E a gente falou aqui bastante disso, assim. Mas, como é que vai fazer essa mensagem boa passar por todos os elos, assim, vendas, comprador, repositor, consumidor, assim, né? Então, se não juntar todas as áreas, vai ser bem difícil de equilibrar tudo isso, assim. Um momento polêmica. Polêmica. Deixa eu avisar. Agora. Momento polêmica. É agora, gente. Se preparem. No ramo onde você atua, principalmente no ramo que você atua hoje, o quanto que elasticidade é mito ou verdade? Ou seja, como que você aplica isso na prática? Porque a gente escuta,
precisamos de elasticidade. Sim. De que forma, Dá como, até quando, medo. porque... porque virou uma entidade quase que à parte, né? Sim, é o SAP. Então, beleza, temos elasticidade, tá, mas aquilo que a gente viu nos episódios anteriores, né? Por que e para quem, né? Eu faço essa pergunta para você. Se você usa, por que e para quem? Eu uso, e aí talvez vou gerar mais polêmica, assim. Eu acho que... Carca mesmo. Não. Vai com fé. Eu acho que pelas dinâmicas de hoje em dia, tipo, você tem celular, internet, venda online, offline e tudo mais, a elasticidade ela tá durando cada vez menos. Então, acho que esse é o ponto. Ouviram isso, né? Vocês ouviram. Você pode fazer... Eu não sou descrédulo dela, assim. Mas você pode fazer a regressão, entender... Existem pontos de preço que realmente, se passarem dele, a elasticidade vai para o espaço. Mas, dentro do aceitável, eu acho que ela tem sido cada vez mais rápida, porque você atua, o concorrente atua de novo. E o consumidor vai perdendo referência. Perdeu referência, a elasticidade vai perdendo efeito. Então, na prática, hoje, eu uso praticamente elasticidade para promoção. Então, eu entendo a melhor elasticidade para uma promoção. Então, se está em tal preço, vier para esse, o lift é tanto... E beleza. Mas então se eu fizer uma rebaixa de 10%, o meu volume vai crescer tanto pela elasticidade, daqui até ano que vem, talvez vá. Mas no meio do caminho acontece tanta coisa que a elasticidade para mim tá virando quase que instantânea, assim, né? E quanto mais dinâmico for, menos a elasticidade tem efeito. E um outro coisa que a gente tem refletido muito, assim, que talvez mais importante do que a elasticidade é a tendência da elasticidade, se ela tá aumentando ou diminuindo. Porque isso vai te dando ali se o mercado tá agressivo ou não tá agressivo, se sua marca tá boa ou não tá boa. Se a competitividade aumentou e aí a sua elasticidade você já perdeu completamente a referência. Eu gosto também da gente retroalimentar o processo de demanda, de previsão de demanda também. Sim. Quando a gente usa isso e aí a gente está trabalhando nesse mês eu vou entrar com essa ação, vou fazer isso e tal, e aí já trabalha com o time de S&OP para preparar a cadeia, para todo esse tipo de coisa e tal. Eu gosto muito também da gente usar a informação, não como um fim, mas como um meio para tomada de decisão. Concordo totalmente. E não só o time de demanda, mas a gente falou bastante, também o time de vendas. Perfeito. Porque se eu vou fazer uma promoção, ele tem que negociar mais. E ele tem que saber que, é 50% a mais. Não sei. Então, foi uma discussão, né? Quanto você tem que trazer a mais de volume para você compensar esse desconto que você quer dar no fim do dia, né? Isso é o que você falou, tem o que você precisa e o que você... expectativa e realidade. O que você precisa é a expectativa. O que você precisa é 50% a mais. Você faz um monte de estudo que diz que só vai crescer 30%. Né? E aí, o que você faz com os outros 20? Conviva com isso, né? Só que aí tem que estar todo mundo de mão dada, né? Isso para depois ninguém colocar arrisca o canhão ou não em ninguém. arrisca? E a gente conversou aqui com o Giga sobre isso também, né? Que ele falou mesmo dessa questão das modelagens e tal, e ele trabalha muito em algumas épocas muito nervosas, como Black Friday e tal, e ele utiliza muito as modelagens para calibrar um pouco o que vendas acredita que vai vender. Então, com base histórica, com as mesmas características, olha, aqui aumenta tanto, não vai aumentar tudo isso que você está falando. Sim. Então tem um pouco dessa também, calibrar um pouco a expectativa versus realidade e retroalimentar toda essa cadeia de informações para calibrar, para ajustar a demanda real ao que vai acontecer de verdade. Exato. Né? E depois que também você falou que você está usando a elasticidade também para promo. Isso. Mas a gente também tem algumas outras datas que fogem completamente daquela realidade normal. Então, não sei se na empresa que você está trabalhando, nas suas experiências que você já teve, Black Friday ou Halloween, dependendo do segmento, a gente conversou outro dia com o segmento de confeitos, assim, que Halloween, os caras ficam quase malucos também, que mexe virou moda, né? Virou moda e tal. Como é que é essas sazonais na gestão do preço? Sazonais eu já trabalhei com sazonais e aí é quase que dinâmica de guerra, assim mesmo, né? Né? Então, porque é muito volume em muito pouco tempo. Perfeito. Né?
Então, acho que todos os ciclos que a gente comentou aqui, de análise, de política, de investimento, talvez essa seja a grande diferença, para não tentar entrar em especificidades, assim. Claro. Essa é a grande diferença. Você tem que rodar todo esse ciclo, que talvez em empresas demore 1 semana, 15 dias, todos os dias. Uhum. Então, todos os dias você tem que entender o que aconteceu, né? Prever, entre aspas, né? Mas projetar o que vai acontecer e decidir. Porque o que vendeu ontem não vai vender amanhã. Uhum. Né? Só que é isso, assim, é o dobro, o triplo do volume, sei lá, num curto espaço de tempo. Então, cada dia que passa, a chance de se recuperar é muito menor. Uhum. Então, acho que a grande dificuldade de sazonal, além de, claro, tipo, ninguém consegue prever, é que você tem que rodar tudo muito rápido. Então, Perfeito. todos os dias, todas essas coisas, análises externas, internas, se eu tomar tal decisão, qual é o impacto, se o volume não vier, qual é o impacto, decide, faz. Passou o dia seguinte, você pode terminar o dia comemorando ou pode ter entrado num buraco maior ainda. Se a gente falar de fábrica, e 6 anos de fábrica, né, era como se fosse uma célula de resposta rápida. Exato. Né? O tempo inteiro você monitora o que é bem isso que você falou mesmo. O tempo inteiro você fica quase que aquelas salas de guerra quase que todo dia, que monta com comercial, com operações, com logística e não sei o quê, e vai o tempo inteiro monitorando o que aconteceu e tentando prever o que pode acontecer, né? E exige muito processo, assim. Tem que ser processual, porque é isso. Você vai juntar um monte de áreas hoje e fazer. Isso vai se estendendo, só que quem está tomando a decisão é quase humanamente impossível, além de hierarquicamente impossível, cascatear tudo isso, né? Então, toma a decisão, e um monte de outros times têm que estar alinhados com isso e agirem... E executa. E executa sincronizado, porque se executar errado, o que foi decidido amanhã não está implementado. E, então, é bem caótico, assim, ainda bem que sazonalidade dura pouco, né? Cara, isso aqui tem uma coisa que estressa a gente, é sazonal. Já trabalhei com sazonal também. É muito estressante. Ainda bem que dura pouco. Assim. Ainda bem que dura pouco. Tem que tomar cuidado com isso. O Brasil tá louco pra... Tomar uns tudo agora é Halloween, tudo tá virando, né? Semana do consumidor, semana do... Tem Dia dos Namorados. Dia dos Namorados, chegando. Dos pais, das mães, da família, de tudo. A gente tem que... E para... Você tocou num tema que eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão de... A gente tem um monte de área de interface, a gente tem um monte de... Mas no fundo, a gente está criando essa... Todo dia, falando do tema, a gente vai criando essa cultura dentro de uma companhia. Como é que é para você isso, essa criação da cultura? Quando você fala assim, putz, ganhei meu dia... Eu tenho dias que eu ganho meu dia quando eu vejo algumas áreas de interface verbalizando coisas que fala assim, o cara entendeu. Como é que é o ganhar seu dia, assim, vamos falar assim, quando você pensa numa criação de cultura? Eu acho que tem o lance de você estar numa reunião, né, por exemplo, e ver que a pessoa entendeu, né? Mas eu traria, acho que, 2 exemplos. O primeiro é se numa reunião que não tem ninguém de pricing, ou de RGM, que seja... o tema for abordado estrategicamente, assim mesmo, Boa. né? Não aquela coisa, tô mais caro que o competidor, tô mais barato que o competidor. Não, tipo, estou sim ou não, quais as consequências disso, qual a decisão disso. E se eu ficar sabendo que rolou. Rolou, né? Assim, então perfeito. acho que, isso ganha o dia, assim, né? Você... É estranho, porque RGM, Pricing, é uma área capability ao mesmo tempo, né? Então... se você vê as pessoas replicando suas capabilities, eu acho que ganha o dia. E o extremo seria o dia que alguém pedir para aumentar o preço. Né? Eu acho que aí, assim, eu estaria totalmente realizado. Né? Não é? Que não seja finanças. Normalmente a gente escuta uma coisa ligeiramente diferente. Que não seja finanças. Se alguém vier e falar assim, cara, vamos aumentar o preço, aí a gente está realizado, assim. Boa, né? boa. Essa é para soltar fogos. Você quer fazer a gente está chegando no final já. Reta final. Você quer fazer aquela perguntinha? Vamos fazer. Olhando para a lente da verdade, uma dica que você daria para a comunidade de pricing que está nos vendo agora, baseado na tua experiência, o que você acha assim que deveria ser uma coisa muito importante para a galera colocar foco, para pensar durante essa semana aqui, para poder fazer um trabalho cada vez melhor? Beleza.
Bom, se eu puder sugerir alguma coisa, eu acho que é só reforçar, eu acabei falando durante a nossa conversa, que a área de pricing RGM não pode pensar somente em preços. Então é ter essa visão realmente do business. Então reflete, assim, pega lá seus indicadores ou o que você está analisando. Se só tem preço, comparando preço com preço, ou preço com não sei o quê, tem que colocar mais coisa. Eu acho que esse é o principal dica que eu poderia dar, ou ajudou muito na minha vida, pelo menos. Muito bem. Boa, boa. Gente, estamos chegando no final aqui. Muito obrigado. Igor, Show de bola. cara, que espetáculo essa conversa entre Show nós de bola. aqui, muito boa mesmo. Te agradecer pela sua generosidade de O que os estar aqui nossos com a amigos têm gente. que fazer? Tem que clicar. A gente vai ter que começar a deixar um letreiro, Tem que dar um letreiro ali. script, né, cara, Mas tem que me fazer. lembra aí, tem que clicar, Clica compartilhar. no sininho, compartilha, manda 5 WhatsApp, estrelas no manda- Spotify, enfim, manda ajuda a gente compartilhar. compartilhar e de verdade, assim, de coração, a gente gostaria muito de agradecer a tua participação Total. aqui. Eu que A agradeço. nossa conversa foi excelente, a gente não vê o Pena tempo que dura passar. A tua generosidade de compartilhar o teu conhecimento, as tuas experiências, para nós tem um valor incrível e acredito para o nosso público também. Então, cara, muitíssimo obrigado e Eu que agradeço a oportunidade, gente. e siga com a gente. Perfeito. Salve de Boa, palmas pro Igor. boa, Muito Igor. Obrigado, cara. Valeu.